pequena lanterninha aqui é a Lumintop Tool AA. Ela é uma lanterna EDC, aceita baterias, aceita pilhas comuns. Pode chegar a uma luminosidade de 650 lumens e até 60 horas de duração de bateria. Venha saber tudo sobre ela nesse vídeo. Bem, essa então é a Lumintop Tool AA. É uma lanterna dentro do conceito de EDC, que é o Everyday Carry, aquilo que você deve carregar no dia a dia para qualquer situação. Geralmente são lanternas pequenas, fáceis de você operar, com uma boa capacidade de bateria, uma boa capacidade de iluminação e também muitas vezes são lanternas que têm mais de uma opção de alimentação, ou seja, você pode utilizar baterias recarregáveis e você pode utilizar pilhas comuns, o que fica dentro desse conceito aqui completamente, né? O caso da Lumintop Tool AA, o nome AA já nos dá uma dica que provavelmente ela vai conseguir funcionar aqui com pilhas nesse padrão, né? É isso que a gente vai ver durante o vídeo. Bom, essa lanterna me foi enviada pela Flashlight Brand, é uma loja que a gente já mostrou aqui no canal, inclusive uma loja que está se adaptando muito ao mercado brasileiro, com tradução automática, valores em reais, está muito interessante. Eles têm preços muito bons. No caso aqui de você comprar pelo nosso canal aqui, você clicando nesse link, você ainda pode utilizar o cupom MAKER no carrinho, né? Na hora que você sair, você ganha 15% de desconto. Vale não só para essa lanterna, como para qualquer outra, né? Então você pode entrar no site, clique no link que você vai encontrar aí na descrição e você vai poder comprar qualquer lanterna do site com 15% de desconto utilizando o cupom MAKER que a gente está mostrando aí no vídeo, né? Bom, no caso da Lumintop AA, você vai encontrar em 3 cores, né? Você tem preta, branca e uma cinza. Tem 2 opções de LED, a gente depois vai olhar no manual dela e ver se ele fala das diferenças desses LEDs, né? E nós temos a opção de comprar com bateria ou sem bateria. Você vai ver que os preços, então, como eu disse, estão em reais. E claro, né, se você entrar na loja aí, você vai ver que eles trabalham com muitas marcas. Nós já trouxemos algumas aqui no canal, mas só para vocês terem uma ideia, eles trabalham com a Lumintop, com a Nightcore, com a Wuben, com a Mate Mink, com a Imalent, com a Convoy, Olight, Clarus, Ace Beam, Rovivon e muitas outras, né? Você vai ver que tem muitas marcas disponíveis lá, preços que vale a pena você dar uma olhadinha. Bom, vamos então olhar essa lanterna. Nós temos aqui o manual, já vamos olhar o manual com cuidado. O que vem nela, né? Vem a lanterna, obviamente. Nós temos aqui um difusor. Então, vou deixar aqui de lado. Uma alça de pulso. Muito boa qualidade, né, dela. A gente percebe, né, pela qualidade aqui do material. Nós temos aqui 2 anéis de vedação sobressalentes. Ela é uma lanterna que a gente vai ver, tem capacidade aí de resistir à água, então é importante, né, você manter a vedação. Se você notar que qualquer um dos anéis dela se rompeu, você pode trocar, por isso que vem 2 adicionais. E nós recebemos a opção com bateria, então recebemos uma bateria de 900 mAh, ela é padrão 14.500, é uma bateria feita pela própria Lumintop, e é aquelas baterias que você pode carregar diretamente. Você vai conectar um cabinho USB-C aqui, e ela vai indicar por um LED, né? Ela vai ficar vermelha, o LED, e depois quando ela completar vai ficar verde. A gente vai mostrar isso aqui ao longo do vídeo. Então tá aqui, bateria 14.500, né? Bom, vamos dar uma olhadinha então na lanterna, né? Uma lanterna com corpo de alumínio, muito bem feitinha, né? Qualidade da Lumintop é uma das marcas mais conhecidas, ela é extremamente leve. Já veio aqui com o clipe instalado, você pode puxar e tirar o clipe se você não quiser usar. Ela tem um botão na parte traseira, tem na cabeça aqui as inscrições Lumintop Tool AA 2.0. O coelhinho, que é o símbolo aqui da Lumintop, tem um número de série desse lado. Muito bem acabada, né? A gente pode ver, ela é bem feita aqui, né? Bem desenhada, bem feita, de forma que você tenha uma forma agradável ao toque e ao mesmo tempo que não escorregue das mãos, né? Bem, voltando aqui ao botão traseiro, tem o símbolo aqui da Lumintop novamente, o coelhinho. Ela tem essas 2 abas aqui que tem a seguinte função. Primeiro, proteger o botão contra acionamento acidental, né? Então se você bater em algum lugar, não vai acionar. Segundo, ela pode ficar em pé
Isso é importante, muitas vezes você está em um local que está sem energia, você colocar a lanterna em pé, ela vai jogar a luz no teto e vai iluminar o local todo de uma forma mais efetiva e mais suave do que se você ficar com a lanterna apontando para as coisas, né? Então, ficar em pé em muitas situações é importante. Além disso, ela tem nessas duas abinhas aqui, né, a fenda para você encaixar aqui a alça de pulso. Muito bem, vamos guardar esses acessórios, isso aqui a gente vai ver depois. A bateria dela deve estar carregada, né? A gente pode checar também depois com o carregador. Vamos dar uma olhadinha inicialmente aqui nas características dela, dando uma olhadinha no manual. Então é a TUL AA 2.0, então é uma evolução aí da primeira TUL AA. Bem, a primeira coisa que a gente vê no manual é essa tabelinha, eu vou colocar ela ampliada aí para você ver. O que ela diz aqui? Vejam que ela já tem na parte de cima aqui a saída, né, quer dizer, a luminosidade, como ela vai jogar a luz, né? E nós temos aqui o tempo de duração, e cada um tem 3 linhas. A primeira linha, ela fala da bateria 14.500, que é essa daqui que veio com ela, 14.500. A segunda linha, ela fala de uma pilha alcalina comum, que é essa daqui que ela pode usar também, pilha alcalina comum. E na terceira linha, ela fala de uma pilha recarregável de nitreto de níquel, como essa daqui. Bom, o que a gente pode observar, então, nessa tabela? As diferentes luminosidades e diferentes tempos de duração de cada uma dessas formas aqui que você tem de alimentar essa lanterna. Então, voltando ao que a gente falou no início, como ela é uma lanterna EDC, parte desse conceito diz o seguinte, olha, é uma lanterna para você carregar no dia a dia, situação de emergência. Vamos dizer que você ande com ela com essa bateria, mas acontece alguma coisa que você não consegue carregar, você pode colocar qualquer pilha comum. Onde você achar uma pilha comum, você vai poder colocar, ou uma pilha recarregável que você acha em brinquedos, relógios, controles remotos, coisa do tipo. Essa é um dos conceitos do EDC, né? Vamos dar uma olhadinha então nos detalhes dessa tabela. Então na parte inicial aqui, né, nós temos o output com a bateria 14.500, ela tem no nível mais baixo 16 lumens, no nível médio 85, no nível alto 360 e no turbo 650 lumens. Além disso, ela tem um strobo também. Com a alcalina, cai para 3.7, 28, 140, 220 e com a bateria recarregável de nitreto de níquel, você fica com 3.7, 28, 140, 270. Notem que a 14.500 ela tem basicamente 3 vezes mais capacidade, né, de iluminação do que as outras. A alcalina e a recarregável de nitreto de níquel tem uma similaridade aí até o nível turbo, onde a recarregável tem um pouquinho mais de luminosidade. No outro conjunto de baixo ali, né, o que a gente tem também? Se eu utilizar 14.500, no nível baixo eu vou ter 37 horas de duração dessa bateria, mas se eu utilizar uma alcalina, uma que é recarregável, eu vou ter 60 horas. Já no nível médio eu tenho 6 horas e 9 minutos na pilha, né, na bateria 14.500, 79 minutos no alto, usando a mesma bateria, e 33 minutos no turbo, o que é bastante, né? Meia hora aí no turbo que dura a bateria. Se eu utilizar a alcalina, eu vou ter 11 horas e 50 no médio, quase 12 horas, né? 49 minutos no alto, cai muito, né? Vejam que interessante, de 12 horas para 49 minutos quando eu mudo do médio para o alto. E quando eu vou para o turbo, eu tenho 21 minutos aí na bateria alcalina. Na bateria recarregável de nitreto de níquel, eu tenho um pouquinho, de forma bastante similar aí à alcalina, né? 60 horas também no nível mais baixo, 12 horas e meia no médio, 2 horas e 33 no alto e 43 minutos no turbo. Interessante, né, essa tabela, porque mostra que nem sempre aquela que a gente espera que tenha a maior duração, né, que aparentemente essa aqui teria a maior duração, a gente vai conseguir, né? As baterias têm comportamentos diferentes, né? As pilhas e baterias têm comportamentos diferentes enquanto elas vão sendo descarregadas. Algumas têm uma curva de descarga muito mais rápida que outras. Isso impacta nesses tempos aqui. Bom, que outras informações a gente tem nessa tabelinha também? Que ela vai atingir uma distância máxima de 127 metros, intensidade de 3.420 candelas, impacto de 1,5 m, e ela é também IP68, ou seja, ela pode ficar até 2 metros embaixo d'água. Lembra que a gente falou da questão dos anéis de vedação? Então é muito importante tomar cuidado para não usar anéis, né? Sempre prestar atenção se os anéis estão inteiros, se eu não tiver substituir por um dos que veio aí de reserva.
Bom, continuando o manual aqui, ele fala que essa tabela é baseada no LED CRE ou XP-LD, né? Então, você vê que você tem uma outra opção de LED, não tem as informações aqui, qual que seriam as luminosidades, né? E aqui tem as informações de operação, de segurança e tudo mais que a gente vai ver agora na prática, né? Vamos ver como ela funciona. Vamos lá. Bom, vamos iniciar o nosso teste aqui utilizando, né, a bateria 14500, que é onde ela tem o melhor desempenho, como a gente viu, né? Depois a gente coloca uma das outras aí só para ver se a gente percebe alguma diferença, né? Bom, a operação dela é muito simples, né? Aliás, antes da gente começar, queria só mostrar aqui como ela é bem feitinha, né? Primeiro, a gente já falou do corpo, falou de tudo, né? Então a gente pode abrir aqui pela parte de trás, eu coloquei a pilha pela parte de trás, a gente pode abrir também pela frente. Vejam que você tem um anel de redação, então aqui, e outro anel aqui, né? Olha que interessante como é bem feito aqui, né? O circuito dela, né? Notem que a qualidade aqui de construção dessa cabeça aqui onde está o circuito dela, muito boa, né? Bom, como é que ela funciona? Você vai dar um clique e ela vai, no caso aqui ela foi para o nível, aparentemente é um nível turbo, né? Vamos descobrir isso, né? Então vejam, se eu der um outro clique, rapidamente ela já vai trocando entre, né, os níveis aqui. Se eu esperar alguns segundos, então por exemplo, cheguei agora no nível mais baixo. Se eu desligar e aguardar alguns segundos, a hora que eu ligar novamente ela vai estar na memória. Então ela mantém a memória aqui do nível mais baixo. Se eu ligar e desligar rapidamente, ó, ela vai mudando. Então em menos de 2 segundos aproximadamente, se eu ligo e desligo, eu altero os níveis, os 4 níveis que ela tem. Agora, como é que eu posso fazer também? Eu posso dar um meio clique, né? Eu não preciso dar o clique inteiro, que é esse clique aqui que liga e desliga. Eu posso dar um meio clique, olha, eu estava no nível mais baixo, fui para o médio, fui para o alto e agora fui para o turbo. Então eu estou aqui no nível turbo, que segundo diz aí no manual, utilizando essa bateria 14500, eu vou conseguir ficar 33 minutos, né? Com ela assim. Obviamente ela tem proteção, toda lanterna de qualidade tem proteção de aquecimento. Então eu estou sentindo aqui ela está começando a aquecer. Provavelmente quando ela atingir uma determinada temperatura, né? Está programada no circuito dela, ela vai baixar. Não para o mínimo, mas vai baixar para o intermediário, né? Isso é normal. Todas as lanternas de boa marca que tem circuitos inteligentes aqui dentro fazem isso, né? Elas fazem duas coisas automaticamente. A primeira é a proteção de temperatura, então sempre que a temperatura atinge um nível pré-programado que vai ser prejudicial à lanterna, ela automaticamente baixa o nível, né? Ela sai do turbo e baixa. Algumas, inclusive, você só tem o turbo momentâneo, né? Você não consegue deixar o turbo fixo, mas quando você tem o turbo fixo, ela automaticamente baixa. Ela vai também ter o segundo nível de proteção, que é a tensão da bateria. Então essas baterias, tipo essa 14500, a 21700, 26650, 18650 e outras similares, elas trabalham entre 4.2 e 2.7 volts. Abaixo dessa tensão, a própria bateria pode se danificar. Ela pode chegar numa situação de descarga que ela não se recupera mais. Então você perde a bateria. Para evitar isso, as lanternas de boa marca, quando a bateria chega nesse nível, ela para de funcionar, obrigando você a recarregar a bateria, né, para proteger a bateria. Então são dois tipos de proteção que você vai encontrar em lanternas como essa daqui. Bem, então nós vimos aqui, olha, a intensidade baixa, média, alta e turbo. Vamos ver isso numa sala escura, como ficou. Fiz um teste no local escuro para a gente ter uma ideia da capacidade de iluminação dessa lanterna aqui. Nós vemos aqui uma sala totalmente escura e eu estou agora com um nível mínimo, né? Então ela dá aquela iluminação muito, muito baixinha. O nível médio já começa a ficar interessante, eu já começo a ter a possibilidade aí de iluminar. O nível alto, ela já tem uma boa capacidade de iluminação, ela reflete inclusive no vidro. E o turbo ilumina muito bem, né? O turbo ilumina de uma forma bem interessante. E além disso, ela tem o strobo também, que eu ainda não mostrei aqui na bancada. Mas o strobo usa a capacidade máxima dela. Também é um strobo aí com uma boa capacidade. Não é um strobo variável, mas é um bom strobo aí para sinalização. Não é tão efetivo para orientação, mas para sinalização sim.
E eu fiz um segundo teste também mais próximo de uma parede, né, no local menor, para a gente poder observar também as diferenças aí entre o nível menor, médio e turbo. A gente vê a capacidade de iluminação dela, como varia, né? Muito bom, né? Bem, vamos fazer um teste rapidinho aqui com uma das pilhas aqui. Vamos colocar inicialmente a pilha alcalina, que é essa daqui. Ver se visualmente a gente nota a diferença aqui. Eu acredito que a gente não vai notar muita diferença não, né? O nível mais baixo, nível médio, nível alto e o turbo. De fato, né? O turbo dela não chega a ofuscar. Então, não sei se é possível ver pela câmera, porque a câmera compensa a iluminação, né? Mas a gente já nota uma pequena diferença, né? E a pilha recarregável, né? A bateria recarregável, ela é muito similar, como nós vimos na tabela, à alcalina comum. Ela só vai ter o turbo, pouca coisa mais forte, né? O resto é igual. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então eu tenho, né? Vamos colocar no nível mínimo, bem fraquinho, né? Médio, razoável aqui. O alto seria o ideal para você utilizar, né? Vamos dizer assim. E o turbo, faltou o turbo aqui, o turbo um pouquinho mais forte que essa. Assim, a olho nu a gente não consegue notar realmente muita diferença, né? Faltou mostrar o estrobo. Como é que eu aciono o estrobo, né? Então nós vimos que a operação dela é muito simples. Eu ligo, ela vem na memória, né? Se eu faz mais de 1,5 segundos, por exemplo, que eu cliquei, ela volta na memória. Dou um meio toque aqui, eu vou circulando entre os 4 níveis, o baixo, o médio, alto e turbo. E se eu quiser o estrobo, eu tenho que dar 6 cliques, né, aqui. Então, na verdade não são cliques, meio cliques. Então eu vou fazer 6 vezes, ó. Após 6 toques, ela entra aqui no estrobo. Então, como eu comentei, não é um estrobo variável, não é um estrobo para desorientação, é mais para sinalização, mas ele funciona muito bem. Agora, ele é difícil, né, de operar, longe de ser um esquema tático, né, vamos dizer assim, de acionamento do estrobo. O estrobo realmente é difícil de você acionar, você tem que dar 6 toques para que o estrobo apareça. Bem, faltou a gente mostrar como é feita a carga da bateria que veio com ela, né, da 14500 que veio com ela. Vamos pegar aqui um power bank e eu tenho aqui uma portinha tipo C, né, um conector tipo C. E olha aí, ela sinaliza então em vermelho, né, que está carregando. Quando completar a carga, ela vai sinalizar em verde. Muito legal, né? Então fica fácil você recarregar a bateria que vem com ela. Não precisa de outro carregador externo, tá aí embutido na própria bateria, né? E nós mostramos também o difusor que veio com ela, né? Qual que é a ideia do difusor, né? Por exemplo, eu já falei que você pode deixar ela em pé, jogando a luz no teto, você vai iluminar bem o ambiente, né? Mas a ideia do difusor é tornar exatamente essa iluminação mais agradável, né? Não necessariamente no turbo, o turbo vai ficar muito forte, mas o nível médio aqui, por exemplo, então você pode iluminar um ambiente tranquilamente, assim, usando esse difusor, sem ter uma luz direta, né? Ter uma luz, como o nome diz, mais difusa, né? O difusor, ele é fluorescente, pode observar que ele fica aqui, né, verdinho, né? Ele continua iluminado depois que a gente ilumina ele um pouco, né? Então ele continua aqui verdinho, iluminado. Ele é feito de material plástico macio, então o encaixe é muito fácil. Você vai encaixar, ele não vai soltar, não vai ficar caindo, né? E dá essa facilidade aí da gente poder difundir a luz no ambiente sem necessariamente ter, né, um foco fixo, né, um foco de iluminação. Então você pode utilizar tanto esse recurso que eu falei de jogar no teto, se você precisar iluminar o ambiente, como utilizar também o difusor. Bom, isso que a gente queria mostrar então da Lumitop Tool AA 2.0, essa pequena lanterna EDC aqui, com funcionalidades bem interessantes, uma ótima capacidade de iluminação, uma ótima capacidade de bateria, como a gente viu, e está com preço muito bom. Dá uma olhadinha então lá na Flashlight Brand, tô mostrando o site de novo aí. Não esquece de utilizar o cupom MAKER, você vai ter 15% de desconto na hora que você estiver fechando o carrinho.
E dá uma olhadinha, né? Elas têm muita coisa interessante. Sempre tem uma promoção com frete grátis ou valores, né, que te levam a frete grátis. Preços em reais. Dá uma boa olhadinha aí que vale a pena. Conheça o site, né, que se você gosta de lanterna, você vai encontrar aquilo que você está procurando. Não esquece também de deixar seu like nesse vídeo, deixar aí seus comentários, deixar suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. É isso que nos ajuda a continuar trazendo novidades como essa daqui todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.